Oi gente, começando mais um vídeo aqui, e hoje eu queria contar pra vocês quais foram os livros que eu li em 2024. Eu não tinha o hábito de ler muitos livros por ano, mas depois que eu comprei o Kindle, isso me ajudou muito a ler mais livros, porque eu acho que o acesso é mais fácil. Nem sempre eu tinha tempo pra ficar indo até a livraria, que é em outra cidade, ou comprar livros físicos, que a gente sabe que eles estão em um preço assim exorbitante. Então o Kindle ele deu um acesso muito mais fácil pra mim começar a ler mais livros, a praticar mais. Então eu li 22 livros em 2024. A minha meta era ler 30, mas eu não atingi, né? E por isso, por não ter atingido, eu coloquei a meta de 2025 ainda pra 30 livros. Então eu quero terminar o ano aí com 30 livros lidos. Vamos ver se eu vou conseguir. Como eu já comecei mostrando aqui, o primeiro livro que eu li no ano passado foi Lugar Feliz, da Emily Henry. E esse é um livro que, assim, ele mudou a minha vida. Ele foi o primeiro livro que eu li no ano passado e ele já virou o favorito do ano todo, assim, entrou pra lista dos meus favoritos mesmo, sabe? Esse livro, ele conta a história da Harriet e do Ian. Eles têm um grupo de amigos que todo verão vão pra uma casa de praia e, enfim, eles se divertem muito. Essa casa de praia é o lugar feliz deles e ela tem muitas memórias, foi ali que eles se conheceram e tal. E é anunciado que essa casa de praia, ela vai ser vendida. E por eles terem todo esse apreço emocional por essa casa, eles não queriam estragar o momento, o último momento ali de todo mundo, contando que eles terminaram há 6 meses, porque todo mundo acha que eles são um casal feliz, que tá tudo perfeito, tudo ótimo, e na verdade eles terminaram. Então esse livro ele é meio que um fake dating com segunda chance, digamos assim. Já dando um spoiler do final, né? Mas todo mundo sabe que livro de romance é um pouquinho difícil, não ter um final feliz. Mas a questão desse livro pra mim não foi nem a parte do romance, também. Eu acho o romance desse livro maravilhoso. Mas foi mais pela jornada que a personagem tem de entender que as escolhas que a gente faz na vida nem sempre elas são a que vão ficar. Mas a gente faz muitas decisões importantes muito cedo na nossa vida. E isso não significa que elas tenham que ficar com a gente pra sempre. A gente pode mudar de ideia. A gente tem esse benefício, sabe? E é sobre isso que esse livro fala, sobre se reencontrar, se achar maneiras de fazer a vida parecer um pouco mais fácil, um pouco mais leve. E acho que foi por isso que esse livro ele me tocou tanto, sabe? Enfim, 5 estrelas. Ele tá na lista dos meus favoritos, ele aqueceu muito meu coração e eu amo ele. O próximo livro que eu li, ele também é bem famosinho lá no TikTok. Ele chama Melhor do que nos Filmes, da Lynn Partner. E ele vai contar sobre a história da Liz, que esse é um romancezinho mais colegial, assim, mais escola americana. E a Liz, ela descobre que o crush dela de infância voltou pra cidade dela e ela quer conquistar ele de novo, né? Ela quer conquistar ele, na verdade, pela primeira vez. Então ela pede ajuda pro vizinho dela, só que ela começa a se aproximar muito desse vizinho e, enfim, eles vão criando uma amizade bem divertida ali ao longo do tempo, enquanto ele ajuda ela a conquistar esse menino. E eu não vou contar mais, porque senão vai ser spoiler também. Eu gostei muito dele, eu entendi o porquê que ele é bem famosinho. Só que eu acho que eu não tô mais nessa fase de ler romances de ensino médio, porque eu já tô na faculdade e eu tô consumindo muito romance de faculdade, porque é essa fase da vida que eu tô vivendo. Então eu acho que eu teria aproveitado ele muito mais há uns 3 anos atrás, mais ou menos, sabe? Mas eu achei ele fofíssimo, ele é muito bom. O segundo livro é Clube do Livro dos Homens. Ele é escrito pela Lisa May Adams. E ele vai contar sobre a história de um casal que tá tendo um problema no relacionamento, no casamento, na verdade. E aí o marido, que é um jogador de beisebol, se eu não me engano, ele entra para um clube do livro dos homens para conseguir reconquistar a esposa dele. O que acontece? Eu não sei vocês, mas eu não encontro muito livro de romance com personagens casados, né, em um casamento. E sempre que eu encontro livros assim, eu quero ler. Porque a gente sempre tá acostumado a ler livro onde os protagonistas, eles estão se apaixonando
a gente nunca vê depois dessa fase, sabe? Então eu acho isso muito interessante. Eu morri de rir lendo esse livro, porque é realmente, assim, um grupo de homens, jogadores de beisebol, que tá lendo Bridgertons, sabe? Imaginem. É muito divertido. O próximo livro que eu li foi Promised Boys, Todos os Olhos em Nós, do Nick Brooks. Eu falei sobre ele no vídeo de comprinhas da Amazon. Ele foi um dos únicos que eu li daquele vídeo, inclusive. Mas vão aparecer outros ao longo do vídeo. Ele vai contar sobre a história do Ramon, do JB e do Trey. Eles são estudantes de uma escola meio que de elite, assim, personagens negros. E eles estão na detenção, eles não têm um relacionamento muito bom com o diretor, eles estavam na detenção. E então eles descobrem que o diretor foi morto. E eles são os acusados por esse crime. E aí no livro a gente vai descobrir o que aconteceu com o diretor e com esses personagens, né? A gente vê o ponto de vista dos três. E é muito interessante você ir conhecendo cada um dos personagens e da onde eles vieram, por que eles são do jeito que são, por que eles pensam do jeito que eles pensam. E eles são só jovens com muitos sonhos, sabe? E sendo acusados de uma forma muito injusta e muito cruel. Esse é um livro que não fala abertamente sobre racismo, mas ele tá ali e você consegue ver de várias formas, sabe? Implicitamente. E eu acho que isso é muito interessante, porque nem sempre a gente tem que ver algo escancarado, sabe? Às vezes a gente tem que só ser colocado à prova pra gente pensar um pouquinho no que tá acontecendo, avaliar a situação. E esse livro é assim. O outro livro que eu li foi Lore Olympus, o volume 1, da Rachel Smith. E ele é uma graphic novel, eu acho que é assim que se fala, né? Ó, ele é todo cheio de ilustrações e ele é lindíssimo. É um dos livros mais lindos que eu tenho, com toda certeza absoluta. Ele vai contar a história do Hades e da Persephone de uma forma que traga mais pro nosso mundo real, sabe? Como se fosse mesmo Percy Jackson vivendo aqui na Terra. Só que é meio dividido, a gente vê cenas na Terra, cenas deles no Olimpo. Você entende um pouquinho sobre esses personagens. Eu confesso que eu ainda não entendi muito bem a história em si, porque são muitas situações, muitos detalhezinhos, mas eu acabei ele um dia. Ele é um calhamaço, mas eu acabei ele um dia porque são só falas, né? Então é bem tranquilo de ler. Ele tem alguns tópicos sensíveis, sim, mas eu não lembro, assim, de ter sido uma leitura muito pesada, não, sabe? Então, se você gosta de Percy Jackson e desse mundo de mitologia, vale muito a pena ler. No mesmo AP é o livro da Larissa Mello, e ele é um e-book. Ele vai contar sobre 3 garotas que alugam um apartamento. Elas chegam lá, 3 caras também entram no apartamento falando que também alugaram ele. E aí eles passam a dividir, essas 6 pessoas passam a dividir esse apartamento, e a gente vê os pontos de vista dos 6, enquanto eles formam casais, digamos assim. Eles vão conhecendo ali seus pares, e tem meio que uma jogada com as meninas superpoderosas, porque cada um dos caras chamam uma das meninas de Docinho, Lindinha e Florzinha. Das meninas superpoderosas mesmo. E assim, esse é um livro muito divertido. Eu fiquei apaixonada por ele. Ele é muito legal, porque mesmo que tenha só um ambiente e só 6 personagens, o livro consegue prender a sua atenção. E cada uma das 3 meninas, elas têm meio que a mesma personalidade das meninas superpoderosas. Então assim, é muito legal, é muito divertido. With You, da Heaven Race, ele é um Friends to Lovers, onde o melhor amigo, ele é apaixonado pela garota, desde que eles tinham, acho que 11 anos, 12, acho que eram 12. E ele nunca se declarou pra ela. Ele é um jogador de futebol americano da faculdade. E ao longo do livro ele vai dando pequenos sinais, mas ela nunca pega esses sinais, ela fica em negação e tal. Friends to Lovers não é a minha trope favorita. Não é o tipo de livro que eu gosto de ler. Mas eu dei uma chance pra esse, porque ele também tava muito falado no TikTok. Eu não amei. Por quê? Eu tava achando ele incrível no começo, eu tava super empolgada e tal.
Só que começou a ficar muito cansativo, porque ele é muito grande. As coisas não acontecem, os protagonistas não se desenvolvem. Então assim, foi uma leitura bem difícil. Se vocês gostam de Friends to Lovers e Slow Burn, fiquem à vontade, vocês vão amar esse livro. E finalmente, mais ou menos importante, a gente tem Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Super falado no TikTok. E eu amo fantasia, eu amo distopia, eu amo tudo que envolve esse universo. A história, ela te prende bastante. E eu amo a premissa de dragões. Em Quarta Asa, a gente acompanha a Violet, que ela é filha de uma general. Os jovens, eles vão pra uma escola, uma preparação ali que tem 4 áreas, se eu não me engano. Cavaleiro de Dragões, Infantaria, Escriba e a medicina lá, a parte dos médicos, dos curandeiros. E a Violet, ela sempre soube que ela iria pra dos escribas. Ela gosta muito de ler, ela cresceu na biblioteca, junto com outros escribas e tal. Só que a mãe dela acaba enviando ela pro quadrante dos Cavaleiros de Dragões. Só que essa parte dos Cavaleiros de Dragões, a maioria dos alunos morrem no primeiro ano. E ela sabia que ela não ia sobreviver, porque ela tem uma doença, onde os ossos dela são mais frágeis. Ela tá tentando sobreviver nesse lugar novo. E ao longo do livro ela vai descobrindo várias coisas, ela vai conhecendo uma pessoa que ela achou que queria matar ela. Mas ele é muito bom. Eu gostei muito dele, eu tô lendo o segundo agora, o terceiro acabou de sair. Eu tô bem ansiosa pra ler o terceiro. E eu sinto que os livros, eles estão evoluindo muito bem. Eu só acho que o mundo pode ser melhor explicado pra gente, pra não ficar tão confuso, sabe? É um livro muito interessante, tem um universo meio novo. A ideia é praticamente igual a sempre, mas isso não deixa a história ruim. O outro livro que eu li é Amor Teoricamente, da Elie Hazelwood. A Elie Hazelwood também, ela é super estourada lá no TikTok, né? Eu li A Hipótese do Amor em 2023. E aí eu coloquei como meta pra mim ler todos os livros da Hazelwood. Assim como eu também quero ler todos os livros da Emily Henry, por causa de Lugar Feliz, né? E eu li mais um, ainda vou falar sobre ele aqui. E Amor Teoricamente, ele conta sobre a história da Elsie, que é uma física teórica, que ao mesmo tempo que ela trabalha, se não me engano, dando aulas em uma faculdade, ela também tem meio que um bico como namorada de aluguel. E uma dessas pessoas pra quem ela trabalha acaba virando meio que um amigo dela e ela acompanha ele mais vezes, porque ela tem uma regra de só trabalhar uma vez por cara. Mas esse cara, ele é tão legal, ele é tão gente boa, que ela vai a mais eventos de família com ele, porque a família dele sempre pergunta de namoradas, então ele bolou esse esquema aí. E ele tem um irmão. E sempre pareceu que esse irmão odiava ela, achava ela a pior pessoa do mundo, e ela não entendia por quê. Até que ela tá passando por um processo seletivo pra estudar pra trabalhar em uma outra universidade. E ela descobre que esse cara, esse irmão do namorado de mentira dela, é o reitor responsável pra tomar a decisão de contratar ela ou não. E aí nisso a história vai se desenrolando.